Bom, pessoal, então agora oficialmente, né, boa noite a todos, boa noite, Tiago Morim, nosso convidado de hoje, boa noite ao professor Lucas, que tá aqui presente para assistir com a gente mais uma palestra, e obrigada também aí pela participação e o empenho da nossa aluna Eduarda, né, que conseguiu essa palestra aí com o Tiago, que vai hoje mediar a palestra junto ao Tiago. Bom, Tiago, gostaria imensamente de agradecer em nome do Unilavras, né? Eu sou professora do Unilavras no curso de Engenharia Civil, sou professora da Eduarda, né? Sou também orientadora do grupo NEX, ao qual ela faz parte, né? E foi esse grupo que te fez esse convite hoje de estar aqui, né? Então, eu queria primeiramente te agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje prestigiando a gente com uma palavrinha, né, a respeito de um assunto tão importante, tão debatido hoje. Gabriela, Eduarda, demais membros aí presentes, para mim é uma honra estar fazendo parte desse momento de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento. Afinal de contas, né, nós estamos vivendo uma sociedade que nós não precisamos mais inventar a roda. Nós já estamos aqui munidos de informação. Informação hoje é tempo, é dinheiro. E para nós, quando nós recebemos o convite, né, através da Eduarda, nós aceitamos de prontidão. Espero, né, diante do que nós estamos programando para hoje à noite, nós fazemos uma situação diferente. Eu que já fui educador também, já fui aluno, e eu, quando fui chamado, eu corri atrás do meu baú de química e achei que eu queria trazer aqui, ó, em 2004, onde que eu estava lá, no congresso em Lavras. Olha, que bacana. 2004, hein? Então aí, a gente, mais um motivo, né, que nesses 17 anos aí, exatamente 17 anos que se passaram, que eu possa, de certa forma, contribuir, que seja uma coisa mínima, mas que faça diferença para todos que estão presentes. Não sei tudo, mas prometo não segurar informação, não segurar conteúdo. Que eu não souber, asseguro que eu irei levantar e passar para Eduardo assim que possível, para que todos tenham conhecimento assertivo e disponível. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Terra Consultoria e Análises Ambientais. É uma honra estar participando aí dessa oportunidade de dividir e compartilhar conhecimento. Bom, Tiago, então, mais uma vez, né, muito obrigada, em nome do NEX, em nome do Unilavras, tá? Nós estamos muito satisfeitos aí com a sua participação. Bom, pessoal, então esse é o Tiago Amorim, né, ele é sócio da Terra Consultoria e Análises Ambientais de Itaúna, ok? Passo então a palavra para ele, ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar, né? Vamos iniciar aqui, então, Tiago, pode ficar à vontade, ok? Beleza. Pessoal, prometo fazer uma situação diferente, nova, do que nós já estamos acostumados aí na parte acadêmica. A minha ideia de trabalho, né, como quando eu era professor, coordenador de curso, técnico também, eu trago mais essa pegada para o lado da gente tratar situações elencadas no dia a dia, tratar as nossas habilidades, as nossas competências, dividir aí dentro do nosso dia a dia o que nós aprendemos para que nós possamos aí avançar. Quando a Maria Eduarda entrou em contato comigo, eu propus uma ideia, né, de a gente apresentar a Terra Consultoria e Análises Ambientais. É uma empresa que já está no mercado há 14 anos, trabalha no segmento de análise, monitoramento, gerenciamento de matrizes hídricas, água potável, esgoto, ruído, licenciamento ambiental, tratamento de água, análise de qualidade de ar climatizado, corpo de bombeiros. Hoje nós temos de trabalhadores na parte direta, né, os nossos técnicos químicos, os nossos biólogos, dentro do nosso laboratório físico-químico e do nosso
microbiológica, além do nosso departamento de engenharia e licenciamento. E quando a gente teve esse convite, a gente gostaria de levar, né, para todos aí um pouco da realidade. Afinal de contas, quando nós estamos iniciando os nossos trabalhos, são profissionais como vocês que estão aqui hoje, que estão nos acompanhando na nossa gestão interna. Quando a gente fala gestão interna, nós vamos para dentro da empresa e lá vai ter um arquiteto com especialização na parte em meio ambiente ou segurança, um engenheiro civil, em alguma das vezes um administrador, sempre está nos dando suporte para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Então, vocês são o elo dessa parte de gestão, da parte do acompanhamento, seja na esfera pública, na esfera, né, privada. O conhecimento nesse segmento é extremamente importante. Afinal de contas, nós estamos falando de uma situação de bem difusa, a questão da água. Então, é muito importante que eu falo que se todos souberem o mínimo do mínimo, quando a gente tiver uma necessidade de dividir um conhecimento, todos vão saber algo, e aí a gente consegue avançar. E aí, quando o pessoal me colocou o tema, o que nós vamos falar sobre água? Eu falei, então vamos falar um tema que eu acho que está na moda aí, que é a questão aí da água limpa, né? É água sinônimo de água tratada. E aí a gente foca naquela condição lá dos nossos avós que tinham um sítio, que tinha um poço, que tinha uma nascente, que tinha uma cisterna, e a gente tomava água do pote, né? E a água era pura, a gente não tinha essa preocupação. Afinal de contas, nós estamos falando aí de uma situação de mais de 50 anos. Se nós estamos estudando, trabalhando e verificando as mudanças, principalmente climáticas industriais, é notório saber que em qualquer parte do Brasil e do mundo, as áreas que não estão contaminadas, as áreas que não tiveram interferência humana são mínimas. Então é muito importante a gente ter esse zelo. Eu brinco com todo mundo aqui, se a gente tivesse presencial, eu tenho certeza que alguém estaria de máscara, né? Afinal de contas, nós passamos por uma situação recente, que foi uma situação no mundo inteiro, onde nós tínhamos um inimigo invisível, né? Nós não sabíamos quem era, onde estava, o que ele fazia. E aí eu faço uma analogia simples e básica com a água. Eu acredito aí, não estou conseguindo ver o rosto de todo mundo, porque tem muitas pessoas na sala, mas aí nós temos aquela preocupação. Você vai ao mercado, compra uma fruta, compra uma uva, você teria coragem de alimentar, comer essa fruta sem fazer uma higienização? A grande parte não. Quem tem piscina no sítio, né? Por que o pessoal trata a água da piscina, mas não trata a água que está tomando? Porque nós não temos essa cultura. Afinal de contas, a gente ouviu, não é muito longe, ou os nossos pais ou os nossos avós comentarem que a água do poço é uma água limpa. E não é bem assim, né? Quando nós fazemos uma análise, a minha equipe, por exemplo, é convidada para ir numa empresa fazer uma análise, a gente vai, né, com vários materiais, dentro deles a gente manda alguns frascos que são estéreis, preparados, autoclavados, e eles são submetidos à coleta, e posteriormente esse material é enviado para o nosso laboratório, onde ele fica incubado por um determinado momento, e quando nós vamos fazer a leitura, após 24, 48 horas, nós temos a condição de verificar que essa água de fato límpida, cristalina, é uma água que pode ter coliformes fecais, coliformes totais, bactérias heterotróficas e principalmente agentes passíveis de levar determinadas doenças para principalmente idosos, crianças e quem tem algumas comorbidades. Então é importante que a gente tenha essa preocupação e essa condição de saber que água limpa não é sinônimo de água tratada. Afinal de contas, essa água limpa que a gente está pegando no sítio, sem tratamento, a gente chama até na linguagem técnica que é uma água crua, é uma água bruta, que ela não passou por nenhum processo de tratamento. Então, na verdade, para a gente abrir a nossa apresentação e o nosso debate, né, água limpa não é sinônimo de água tratada. E a partir de hoje, quando vocês estiverem no sítio de algum amigo e ele falar assim, essa água é do
do poço artesiano, essa água é da minha nascente. Né? Eu gostaria que vocês fizessem a reflexão e perguntassem assim, qual foi a primeira vez e a última vez que você fez uma análise de o que está dentro dessa água de fato. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente, mas de fato o corpo sente. E é aí que a gente tem que ter essa cautela, e principalmente, né, vocês que vão estar trabalhando aí nas empresas, na linha de frente, com diretoria, é muito importante que vocês levem, né, esse conhecimento, né, vocês vão ser staff de diretoria, vão estar trabalhando. Eu nunca imaginava que há 17 anos atrás eu estava sentado num banco aí da Universidade de Lavras, na Federal, num congresso, estaria hoje falando. E a quantidade de coisas que a gente vê. Então, hoje vocês estão aí ouvindo e com certeza, se eu tiver essa oportunidade, nós estaremos encontrando em grandes empresas para discutir esse assunto. Afinal de contas, o pessoal só liga para a Terra muitas das vezes quando já está uma situação crítica, às vezes diarreia, vômito na empresa, e aí já é uma situação de remediação, que é mais complexa. E aí a gente tem que fazer limpeza de reservatório, uma série de fatores. Então, a gente abrindo aí, água limpa, na verdade, não é sinônimo de água tratada. E aí a gente, partindo para essa vertente, né, a gente, muitas das vezes, a gente ouve dentro da nossa empresa aquela condição. Pessoal da Terra, Tiago, qual que é a diferença aí que vocês verem entre a água da concessionária local e a água sem tratamento, sem fonte de alternativa? Ali, na verdade, de acordo com as resoluções, principalmente da portaria 888, né, da vigilância sanitária, e principalmente as normas estaduais e federais, a água tratada, a água da concessionária, ela deve ser submetida a uma série de critérios e uma série de fatores que levam o bem comum e a qualidade da água para a população. Inclusive, no seu artigo 6º dessa referida norma, ela tem a condição de prever que a autoridade local, seja responsável, né, estadual, ou em alguns casos municipal, pelo tratamento da água, ela deve informar a qualidade da água para a população. Então, eu não sei se o pessoal aí que está nos acompanhando já teve a oportunidade de pegar o tarifário, de pegar a conta de água. Lá vai ter uma série de parâmetros que são monitorados e que nós passamos aí o dia todo aí utilizando na segurança que existe alguém monitorando. Afinal de contas, é uma legislação federal que prevê que existem mecanismos, critérios e sistemas de controles que são necessários para que essa água atenda e chegue nos limites, né, das suas residências e empresas. Pois, como a água é um bem comum, assim como o controle, reservação e bem como a sua utilização, deve ser gerenciada pelos órgãos federativos, principalmente estadual e federal. O pessoal que está acompanhando aí está um silêncio, não sei como é que está aí, está ouvindo bem? Não, tá indo super bem, Thiago. No começo é assim mesmo, daqui a pouco vem as perguntinhas. Ah, então tá bom. Bom, deixa eu começar então a fazer uma perguntinha. Deixa eu só me apresentar aqui para o pessoal que não me conhece. Eduardo, deixa eu só te interromper um minutinho. Uhum. Sua câmera tá super zoom, assim, nós estamos vendo praticamente só a sua boca. Não sei se é configuração. Aí. Apareceu. Tá certo? Acho que você tá no celular, não tá? Tô. No celular ele costuma dar um... Deixa eu desligar. Não, pode deixar. Não, só para saber mesmo, porque às vezes você conseguia afastar um pouco aí, mas pode deixar. Tá, belezinha. Pra mim tá normal, Gabriela. Tava normal aí? Tava. Então acho que Pelo foi menos só pra mim. Ô, Eduarda, pode manter, acho que foi só para mim aqui então. É o professor Lucas falando que tava normal lá para ele. Então, vamos deixar assim, daqui a pouco eu ligo, então. Tá bom, beleza. Fica à vontade aí, gente. Desculpa interromper. Não, que isso. Pessoal, deixa eu só me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Eduarda, eu sou diretora-geral do NEX, né? Alguns já me conhecem, a gente tem membros do NEX aqui. Eu entrei em contato com o Thiago, né, pelo Instagram, achei super interessante a página deles no Instagram, conversei um pouco com eles e eles toparam fazer essa palestra para a gente aqui no Unilavras. Bom, Thiago, você está conversando aí sobre a água, tá
falando aí algumas verdades, né, que a gente realmente, eu, por exemplo, eu trabalho em lugares que o pessoal fala assim, pode beber essa água aqui, é do poço. Então, agora eu já, né, antes eu até confiava, agora não vou nem confiar mais. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quais são, quem tem interesse em saber a qualidade da água, o que deve fazer? Como procede? Excelente pergunta. Hoje, né, eu vou fazer muita analogia porque fica fácil do pessoal entender. Quando nós estamos fazendo uma avaliação médica, o nosso clínico geral, o nosso médico especialista, em cima de uma determinada necessidade, ele traça um determinado parâmetro a ser analisado, né? Hoje existe uma infinidade de análises que podem ser feitas na área médica, no nível de sangue. Então, o médico quer saber a questão do colesterol, então ele passa colesterol total, fracionado, ele quer saber glicose, ele quer saber triglicerídeo, então ele vai passando, ele vai montando um grupo que ele deseja fazer o monitoramento. E na água é a mesma forma. Hoje, para que nós façamos uma análise de água lá no nosso laboratório, profissionais como vocês e prefeituras, quando nos solicitam, primeira coisa, eles informam qual será a finalidade dessa avaliação. Porque nós fazemos a análise, por exemplo, em hospitais. Então, eu tenho uma norma específica para o hospital. Eu faço uma análise também para clubes. Eu tenho um parâmetro específico, meu limite de cloro para água de piscina é um limite diferente para consumo humano. Para consumo humano, eu vou seguir a portaria 888 de 2021 para análise de cloro, por exemplo, que o limite vai de 0,2, por exemplo, até a 5 miligramas por litro. Para a piscina, é uma outra norma, um outro tipo de monitoramento e um outro VNP, né? uma outra condição para que seja feito isso aí. Então, é muito importante quando vocês estiverem lá fazendo algum acompanhamento e tiverem a necessidade de produzirem algum documento, alguma avaliação técnica que necessitem de fato dessa análise de água, primeira coisa que deve ser avaliada é procurar um profissional da área para verificar quais são os parâmetros que são necessários. Eu vejo muito engenheiro que entra em contato conosco, está desenvolvendo condomínio e fala assim, Tiago, eu quero saber se a água do condomínio que eu estou implantando lá, ela vai ser potável. Eu pergunto para ele assim, tá, quais são os parâmetros que você quer que eu faça? Ele fala assim, eu não sei. Então, aí a gente tem que fazer um estudo. Será que naquela região onde que ele está fazendo o condomínio, será que lá já teve algum aterro? Aí eu vou ter que saber se é um aterro, se é alguma área que teve interferência para saber se tem algum metal ou algum agente que possa interferir. Não, nunca teve nada, mas o seu poço é um poço construído dentro da norma, ele é um poço que ele foi construído com encamisamento, ele tem cimentação sanitária? Não, Tiago, eu não sei. Então é muito importante a gente ter essa avaliação para que, de fato, quando nós quisermos ter interesse em saber como está essa qualidade de água, nós sabemos primeiramente quais são os parâmetros que nós vamos analisar. E, de fato, depois, aonde que nós vamos analisar? Eu vejo muito, como você disse mais cedo, Eduarda, o pessoal consulta muito o nosso Instagram e quem quer saber mais um pouco sobre conteúdo técnico, a gente tem uma página que é a www.terraanálise.com.com, que a gente tem lá todas as diretrizes para que nós possamos fazer a coleta, a análise de forma correta. Porque muitas das vezes a pessoa quer fazer uma análise de água, ele simplesmente faz o quê? Ele pega uma garrafinha de água mineral ou de refrigerante, por exemplo, e ele vai lá e pega essa água e ele faz uma coleta e leva para nós. A possibilidade dessa água dar contaminada é muito grande. Primeira coisa, o recipiente que ele pegou para fazer
A coleta não é um recipiente que eu mostrei antes. Esse aqui, eu já trouxe ele para a gente, só para a gente fazer uma análise, mas ele é um recipiente que foi autoclavado. Ele passou por uma temperatura muito alta, foi preparado para posteriormente ele ser submetido a um processo de análise. Então, eu não posso colocar qualquer recipiente para fazer a análise. Então, mas eu preciso fazer de urgência. Entra em contato com o laboratório e pede um kit de coleta. Então, não pode fazer dessa forma. E aí a gente vê essa condição, respondendo a sua pergunta, que existem normas, métodos, né? Se o engenheiro for fazer uma outra analogia, se ele for fazer um concreto, é um concreto para piso, é um tipo de concreto, é uma carga, é um concreto para laje, é um concreto para parede de fechamento, de vedação, uma parede estrutural. Cada um vai ter uma normativa, né? Na verdade, é uma NBR para fazer isso. Nós também temos, nós temos o Standard Método, que é um manual internacional que tem todas as análises que devem ser feitas dessa forma, seguindo os mais rígidos critérios, afinal de contas, para que nós entregamos um resultado, nós tivemos que submeter a uma certificação que é a ISO 17025, que é as boas práticas de qualidade para laboratório. Então, para fazer uma análise de água, primeiramente, saber para qual finalidade, quais são os parâmetros, um laboratório específico, né, para que possa atender a empresa, atender a necessidade. A gente vê muito isso também, determinadas demandas do Ministério Público, da Prefeitura, condicionante de órgão ambiental, quem trabalha na indústria aí, através de certificação. Então, cada necessidade há um tipo de regularidade para ser de legislação para ser seguida, para que chegue, de fato, no atendimento ao cliente. Porque se eu te entregar um laudo, que eu peguei uma água, que eu usar uma norma para potabilidade, ela for para piscina, se o cloro tiver 1 miligrama por litro, para potável ela está ok, mas para piscina não dá, porque tem que ser 3. Então, é importante saber a norma, saber a finalidade, porque no final das contas, o parecer que vai, ele tem que ser conclusivo e tem que ser conforme a sua necessidade. Foi claro? Claríssimo como água. Então tá bom, hein? Aproveitando aqui, a gente já tem uma pergunta aqui no chat do Stanley, ele faz parte do Nex também. Ele perguntou se a água que vem da concessionária pode ser bebida diretamente ou ainda devemos fazer uma filtragem. Eu fui no início do ano participar de um programa numa rádio local e me fizeram essa mesma pergunta. A água potável, a água da concessionária, eu posso tomar ela de forma direta? Aí a gente tem uma preocupação muito grande. O problema não é a água da concessionária, é aonde a água da concessionária está sendo armazenada, reservada na nossa casa. Afinal de contas, todo reservatório ele deve passar por processos de asepsia, de reservação e principalmente de higienização. Porque muitas das vezes, quando nós estamos indo na empresa providenciar os monitoramentos, a gente verifica que nós fazemos uma coleta, com a água que está chegando da rua, e ela dá potável. O cloro está beleza, a turbidez está boa, não tem bactérias. Ela seguiu os limites de quantificação. Porém, quando ele vai para uma casa, para uma residência, para uma loja, para um local que tem uma reservação, principalmente um condomínio, a gente verifica que nesse local não está sendo providenciada a higienização. Aí o que acontece? Você coleta uma água na portaria, a água está ok, e quando você vai lá na cozinha pegar água do bebedouro, você vai lá na cozinha pegar água da pia, ela está contaminada. Aí é a água da concessionária que tá ruim ou não? Então, de fato, as prerrogativas legais, as diretrizes legais, elas estabelecem que a água tem que chegar nas nossas residências dentro do padrão de potabilidade, né? Colocar um filtro purificador, colocar um filtro de retenção de partículas ou até um filtro de carvão ativado são medidas para aumentar ainda mais a qualidade da água, sem dúvida.
Mas, de fato, a situação mais complexa seria essa reservação. E essa reservação, de fato, se a gente pode fazer uma pergunta aqui agora, todo mundo acenar. Quem tem costume de lavar a caixa d'água uma vez por ano? A probabilidade de a gente fazer uma análise de água nesses locais e der uma contaminação por bactéria heterotrófica é muito grande. Então, de fato, respondendo à pergunta do nosso parceiro Stanley, achei ele aqui. Obrigado pela pergunta, Stanley. E de fato é essa mesmo. Ela chega com condição de potabilidade na nossa casa. Um grande problema maior que a gente verifica aqui é, de fato, a questão da reservação, do manuseio, né, da própria utilização em si. Oi. Aí, deu certo? Deu, beleza. Então, Eduardo. A gente queria mudar um pouquinho o foco aqui, suas respostas estão sendo muito boas, viu? Muito obrigado, Thiago. Gostaria de saber um pouquinho agora sobre poços artesianos, a legislação por trás disso, e uma dúvida que eu tenho é se fossem fazer poços artesianos dentro da cidade, se exige uma legislação mais rígida quanto a isso. Nossa, você fez uma peça. Você me disse que ia fazer uma, você fez 3, hein? Então... Vamos lá primeiro, né? Com relação aos poços artesianos. Muito bom, Eduardo, obrigado aí pela participação. Quando a gente fala de poço artesiano, nós estamos entendendo que nós estamos fazendo aí uma fissura no solo, um risco de contaminação aí, da turma da engenharia aí, se não tiver método de perfuração construtivo dentro da norma, que inclusive tem normativa específica da BNT, o risco da gente estar contaminando a água que nós vamos estar utilizando é muito grande. E aí eu vou abrir um parênteses, eu estou verificando isso hoje na nossa empresa, que o órgão ambiental fiscalizador ele está indeferindo muitos processos que estão lá no órgão ambiental pedindo para serem regularizados, que não tem o método construtivo conforme a BNT. Então, a turma da engenharia, se for construir poço, se for acompanhar poço, é extremamente importante verificar aí com a empresa que está fazendo apresentando a proposta, apresentando a cotação, se ela vai fazer cimentação junto com a perfuração, qual que é o aspecto construtivo do poço. Todo mundo aí já sabe, mas emitir a RT do responsável técnico que vai ser o responsável pelo processo. E uma das coisas mais importantes, né, que eu ouso falar, completando a sua pergunta aí sobre a legislação, ter a autorização para a perfuração do poço. Porque, afinal de contas, né, nós estamos falando, água, tem um ditado que fala assim, a água não é de todo mundo, né? Mas não é bem assim, não. A água é um bem coletivo, né, e a gestão hídrica é feita pela União ou pelo Estado, de acordo com a sua situação de fato e aí você deve obrigatoriamente ter uma autorização para perfuração, através de um engenheiro responsável que vai delimitar através das coordenadas geográficas o local do ponto, contratar uma empresa, Eduardo, para fazer a perfuração, fazer todo o aspecto construtivo de 100 metros, 150 metros, colocar a bomba, fazer o teste e não pode captar. Aí ele vai passar para um segundo ponto. Ele vai seguir com o processo de outorga junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, né, junto ao IGAM, para que ele possa ter a autorização de explotação, autorização para captação e consumo dessa água. Somente após ele ter essas duas documentações na mão, que é a perfuração e a autorização, que é a outorga, de fato, aí sim ele está apto e regular para a utilização dessa água. E aí ele vai lá numa situação que a dessedentação de animais e a questão de abastecimento para consumo humano, ela não é passível de embargo, mas ela pode ser passível de autuação. Agora, se for para a indústria, aí já pode ter o risco de parar o poço. Eu tenho casos de clientes, por exemplo, que compraram uma empresa, já tinha o poço, quando a gente foi regularizar, com risco de parar a empresa porque o processo de outorga não está pronto.
Aí vai lá no decreto estadual 47.383, com as suas prerrogativas e condições lá nos anexos, lá de autuação, atenuante, agravante, pode complicar a vida da empresa, da pessoa que está utilizando o poço sem outorga. Então, vocês profissionais que estão aí nos seguindo, nos acompanhando, que vão estar na iniciativa pública e privada, é extremamente importante que, se de fato ele está fazendo uso do poço, primeiro que ele assegure que, primeira coisa, ele está outorgado, ele está licenciado. Tiago, mas todo poço tem que ter licença? Lá é uma situação assim, é 2 pessoas. Aí a gente tem uma normativa específica, né, do IGAN, que é com algumas portarias, eu me lembro da portaria 48 aqui agora, que a gente tem uma situação assim, se é um poço artesiano, que ele tenha mais de 20 metros de profundidade, e que ele tenha um fornecimento de mais de 10 metros cúbicos por dia, mais de 10 mil litros, ele tem que ter um processo de outorga. Agora, caso ele tenha uma profundidade inferior a 20 metros e menos de 10 mil litros por dia, ele vai ser considerado um uso significante. O que é isso? Ele vai ter uma autorização de pequeno porte, um processo mais simples, mais rápido, menos moroso, mais barato, que resolve a vida dele, assegura que ele pode usar. E no caso, para captação superficial, só completando, se ele for uma captação para menos de 1 litro por segundo, também é um significante, é bem tranquilo. E se for mais de 1 litro por segundo na captação superficial, mais de 3.600 litros por hora, mais de 72 metros cúbicos por dia, tem que ter um processo de outorga que demanda, sim, Eduardo, de autorizações específicas, né, do Estado, para que ele possa ter essa utilização. E aí eu tenho casos de cidades que eu atendo, por exemplo, que na cidade não tem. Lavras tem barragem? Tem, eu não me recordo. É um barramento, é um rio que vocês fazem captação? Como é que é? Se eu não me engano, é do Rio Grande, né? Da usina do funil. Beleza. Isso, tem uma pequena indústria do funil. Então, tem cidades, por exemplo, que não tem rio, e de fato, e não tem reservatório, não tem barramento. Então, tem essa modalidade, Eduardo, que você disse, que tem vários poços artesianos ao longo da cidade, existem a captação, ele é feito em sistemas alternados, que o poço não pode rodar durante 24 horas, ele tem que ter um período de recalque, a turma da engenharia vai saber o que é isso aí, o poço tem que trabalhar um tempo, ele tem que recarregar um tempo, e ele vai trabalhando, oscilando, alternando, para encher os mirantes, para mandar água para abastecer a cidade toda. Então, existe esse caso, sim. Né? Nós temos casos aqui agora, por exemplo, que com a escassez hídrica teve cidades que tinham essa modalidade, com o crescimento, né, populacional, com o avanço, né, da expansão de loteamentos, tiveram que buscar água a 70 quilômetros através de tubulação de adutores aí de 1 metro de diâmetro para conseguir assegurar o abastecimento público. Então, as menores, né, as cidades menores, existem essa condição sim, Eduardo, principalmente as mais afastadas das grandes metrópoles, mais afastadas dos núcleos urbanos, não tem condição de mandar água através de adução, eles fazem através de poço artesiano mesmo. Excelente. Em nome do NEX também, que eu sou um dos coordenadores de pesquisa e projetos, agradeço muito a resposta e a presença, tá joia? Estamos à disposição, eu que agradeço aí. Ô, Tiago, me conta uma coisa aqui. Qual foi a situação, né, de todo esse tempo que você está trabalhando no tratamento de água, né, nas empresas, nas propriedades rurais? Quais foram as situações que você lembra com maior relevância que teve? Essa pergunta, Eduardo, ela me dá uma condição de trazer para a gente que eu acho que daria para fazer um evento assim, 10 coisas que a gente não deve fazer quando entrar numa empresa. Quando a gente é recém-formado, e faz 10 coisas que a gente não deve fazer. Uma dessas coisas é a gente atestar com veemência que a empresa está sempre certinha. Um dos casos que me aconteceu, que eu fui numa multinacional e a gente foi fazer uma análise de água na saída de um ponto e sempre, né, no início do tratamento de água, dava água, dava com cloro
tudo dentro do padrão. E aí, quando nós fazíamos os monitoramentos nos bebedouros, dava fora o cloro. E aí o técnico da empresa ia lá, aumentava cloro. Aumentava na ETA o cloro. Por quê? A preocupação dele é que o bebedor apresentasse de 0,2 miligramas até 1, né? Dentro de uma normalidade, o cloro. Porque se nós fizermos também a análise do bebedor, se ele der 0 de cloro, ele está dentro dos padrões de potabilidade, ela vai dar ruim. Mesmo que ela não dê, o resultado vai falar que ele está fora da norma. Mesmo que ele não dê contaminação. E ele começou a aumentar muito cloro, começou a fazer um consumo muito grande de cloro, e chamou a gente para uma reunião. E aí, vários engenheiros na sala, a empresa que estava tratando, e aí falou, nós estamos aumentando o cloro, seu equipamento está errado, e a gente fez o teste na hora. Foi lá na portaria, pegou a água antes de passar nos portões, antes de passar nos bebedouros, dava cloro. E na hora que ia para dentro do prédio, fazia as análises, não dava cloro. Aí a gente foi verificar, vamos fazer um estudo de caso, vamos começar a ir atrás. Cada bebedouro tinha um sistema de purificador de filtro de carvão ativado. E aí o que estava acontecendo? Todos os bebedouros estavam passando por sistema de falar absorção, né? A retenção do cloro através do filtro de carvão. Então, na verdade, gastou-se muito tempo, gastou-se muito cloro, com risco de contaminar o restante da empresa, pelo fato do pessoal não estar sabendo que o filtro de carvão ativado tirava o cloro. Então, foi uma das situações que a gente viu assim, que poderia até chegar ao ponto de contaminar alguém, porque tinha pontos que a água não estava sendo usada para consumo humano, mas o cloro estava em quase 5. E a gente sabe, se uma pessoa consumir uma quantidade de cloro com essas concentrações, o risco de contaminação é muito grande. Então, essa foi uma, até me lembrar aqui, numa cidade, por exemplo, também, que nós fomos fazer um trabalho, a gente fazia análise de água do poço, colocava a água dentro do padrão de normalidade, e quando nós íamos fazer a análise do bebedouro, a água dava fora, dava contaminação. E aí a gente foi descobrir que existia um outro ponto de abastecimento na caixa d'água, que era da concessionária e de um outro poço que não era tratado. Então, uma outra dica, né? Se vocês forem trabalhar em um local que, principalmente aí é uma ideia para a turma de engenharia, tentar colocar um sistema de água potável e água não potável dentro de empresas, para que a gente consiga ter uma situação de diferenciar. O pessoal pega a caixa d'água, vamos jogar toda a água lá dentro. Aí a gente faz todos os monitoramentos da água tratada, e na hora que está chegando na torneira, está chegando no bebedouro, a água está contaminada. Então, esse tipo de coisa. Teve um cliente que nos procurou também, vocês vão começar a ficar mais críticos, vão começar a reparar agora que essa é pesada. Verificar se a tampa dos bebedouros industriais, se eles estão fixos. Aqueles bebedouros de torre, né, que a gente chega no lugar, que tem, principalmente em posto de combustível, e aí a gente viu uma situação que a gente foi fazer a análise, e a água estava contaminada, né, sempre dando contaminação, e a gente não sabia, dava manutenção. A gente verificou que tinha, a tampa estava solta, e começou a verificar na câmera, o pessoal estava ou enchendo a garrafa por cima do bebedouro, ou do contrário, estavam pegando reservatórios maiores, porque era demorado para encher por baixo, enchia por cima. E aí estava praticamente colocando a mão dentro do tanque. Então, é muito importante que em bebedouros industriais que ele esteja, né, selado com os parafusos, de preferência com uma fita ao redor, para evitar formiga, para evitar barata, evitar qualquer tipo de contaminação, porque, de fato, aqueles reservatórios de torre, o risco de contaminação é muito alto. Então, é muito importante ter essa condição de assegurar que o bebedouro está totalmente, né, dentro da norma, que ele está limpo e higienizado. Assim como nós falamos anteriormente, é muito importante fazer a asepsia e higienização, a troca dos filtros, para evitar a contaminação. Um outro caso que eu estou lembrando aqui, que a gente foi fazer uma análise de água numa empresa, e a senhora que fazia a higienização
com aqueles carrinhos de limpeza, que ela tinha o borrifador, tudo, ela a senhora que fazia com o mesmo carrinho a higienização dos banheiros. Então, ela ia nos banheiros, fazia a limpeza e tal, na volta ela passava, jogava o álcool, passava o paninho e ia embora. Então, assim, vocês estão vendo que é uma situação que a água, quando a gente vai fazer uma análise, a gente consegue verificar uma série de rastrear, a gente consegue verificar tudo. Inclusive, a gente faz até análise de água em bebedouros que são de garrafa, desses de garrafões, a gente vai verificar da contaminação. Você vai fazer a análise da água do bebedouro, ela não está contaminada, está boa. Você vai fazer a análise do bebedouro, está contaminada. Vai descobrir, a empresa não tem um sistema de higienização, qualquer pessoa pega o bebedouro, coloca lá dentro, molha, e vira uma situação, como se diz, lastimável. Automaticamente, o risco de contaminação ali ele é notório. E aí, bactéria heterotrófica e coliforme fecal é praticamente 100% de certeza que acontece. Numa situação que todos estão com a saúde, com a imunidade alta, passa batido. Mas, como eu falei, às vezes não pode ser, a gente não pode estar no dia bom, depois de uma gripe, a imunidade está baixa. Se a gente tiver a falta de sorte de topar com uma situação dessa aí, pode ser desastroso o final da história. Então, é muito importante, né, a gente orientar. Vocês vão começar a fazer isso agora, até em casa, quando vocês forem virar o galão de água lá, passar um pano com álcool 70, né, fazer a higienização, limpar antes, que esse galão vem da rua. A água, ela saiu de um sistema muito minucioso de monitoramento e segurança, né, de padrão de qualidade. O problema é, como eu falei antes mais cedo aí, de como que essa água está sendo reservada, né? A gente vê principalmente a indústria, essas garrafinhas, o pessoal toma muito aí, pega a garrafinha aqui e já coloca direto no bico, aquilo ali vira uma situação, quando você vai coletar, você higieniza, mas o risco de contaminação é muito grande. Então, nós temos que ter esse zelo, essa cautela, né, como se diz, ter essa condição da gente ter esse hábito na nossa casa e principalmente nos lugares que nós estamos trabalhando, né? Porque hoje nós estamos recebendo informação, coisa que nós às vezes nem imaginávamos que acontecia. E aí, de fato, quando a gente pega, por exemplo, a gente manda para o nosso laboratório, a gente prepara a amostra, ele vai para os tubos múltiplos, ele fica incubado. Deixa eu tirar aqui. Aí ele é feito uma leitura, então, quantitativa, qualitativa. Eu sei se tem bactéria, eu sei se tem coliformes, eu consigo, inclusive, verificar, através de uma leitura de placa, qual que é a quantidade, né, o número de colônias de bactérias que tem. Eu trouxe um exemplo aqui, só para vocês verem. Essa aqui não é de água, não, mas é uma leitura de colônia de bactérias. A gente pega uma plaquinha dessa aqui, que está limpinha e tal, sem nenhuma contaminação, estéril, faz uma preparação nela, quando ela é lacrada, tem uma fita específica, então aqui dentro tem um caldo, né, para reagir, e a gente coloca lá, a gente costuma ver esse tipo de coisa aqui, assim, no final do processo. A gente vê, não vou abrir não, porque ela está selada, mas a gente vê uma infinidade de micro-organismos que são nada mais que agentes patogênicos, né, que uma outra situação, as colônias de bactérias aqui. Então, tudo isso está na água que nós, como eu falei antes, né, nós temos o cuidado, o zelo de tratar a água da piscina, mas nós pegamos o mesmo poço que manda para a piscina e pegamos a água e não fazemos esse controle. Então, é muito importante a gente verificar, e eu creio que a partir de agora a gente vai começar a ser mais crítico, né? Afinal de contas, né, nós estamos com conhecimento, e conhecimento nos leva para frente e nos transforma. Então, dentro das empresas, vocês aí que estão aí nos acompanhando, que nós possamos, né, às vezes vai ser uma situação difícil, que nós vamos ter que levar para a diretoria, né, esses monitoramentos, esses custos, mas a gente vai assegurar a qualidade do trabalhador, da equipe, principalmente também da família, que está utilizando esse tipo de recurso hídrico, às vezes sem tratamento. E eu só estava preocupada com o meu prédio cair, agora estou preocupada com a água. Bom, eu tenho o professor Lucas, ele levantou a mão. Pode falar, professor. Olá, pessoal, boa noite.
Boa noite, Tiago. Um prazer conhecê-lo. Tive aí a oportunidade de fazer um pequeno tour pela Terra Consultoria Ambiental no site. Achei muito interessante, bem montado, com informações valiosas, um blog ali rico, né, em vários segmentos na área de água e efluentes. Então, realmente está de parabéns. Agradeço também a sua participação, né, essa apresentação aqui para nós, ao NEX, também aí a professora Gabriela, pela iniciativa de estar trazendo. Peço desculpa aqui por estar sem câmera no momento. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas, só para a gente também trazer mais algumas informações, né? Você já presenciou, já que nós estamos aí comentando sobre alguns casos, falha em válvulas de retenção, por exemplo, o uso compartilhado da bacia sanitária com a água pluvial e a água potável. Geralmente tem uma válvula de retenção ali que se faz a instalação. E você tem conhecimento dessa prática? Se já teve algum problema de falha ali nessa conexão, nesse dispositivo, que possa contaminar o reservatório potável? Lucas, primeiramente, fico agradecido, né, com as considerações que você fez aí para nós aí no nosso site. Como eu disse antes, se for para somar, você pode nos chamar. Para nós aí é uma honra estar compartilhando essas informações. E quando você me faz essa pergunta, né, do risco de contaminação, me remete a uma perícia que uma vez eu fui convocado através do Ministério Público, de uma determinada localidade que o município fez a rede de água muito próxima. Você que é da área de engenharia, eu já não sei qual é a distância, mas ele fez praticamente paralelo à rede de água com a rede de esgoto numa rua. E aí teve uma manobra de rede, alguma coisa assim, a rede de água estourou, automaticamente rompeu a rede de esgoto, e aí nós tivemos que fazer uma diligência no local porque houve risco de contaminação. A gente vê muito isso também, Lucas, em empresa que o pessoal implanta o reservatório de água potável, principalmente em prédio, ele subterrâneo, e nas áreas ali paralelas ou adjacentes ali à caixa passam determinadas tubulações de esgoto. E quando você vai fazer a análise de água, automaticamente você fala assim, pô, mas que quantidade de bactérias e coliformes que está aqui. Na hora que você vai fazer um estudo de caso, vai verificar, você vai ver que existem determinadas incompatibilidades de materiais ou ausência de manutenção, não sei necessariamente o que já é mais uma questão da engenharia, que eu vejo que existe demais, Lucas, essa questão de contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada. É quando a água, ou pluvial, né, na verdade, aí ela está diretamente interferindo na água potável, ou até mesmo alguma contaminação direta mesmo de água residual, que a gente chama aí de água de esgoto, ou água utilizada em algum processo que está passando dentro de um reservatório. Então, completando a sua pergunta, né, eu posso fazer a análise de água só uma vez por ano. O problema é que se você tiver uma condição de um problema nesse intervalo, até você descobrir que você já está com problema, você já está contaminado, às vezes é até difícil de buscar soluções e mecanismos. Então, por isso que a análise de água ela é contínua, monitorada e verificada a sua eficácia, né, para saber tanto se a água está dentro dos padrões ou se o mecanismo de reservação, tratamento, asepsia, higienização, se ele também está seguro. Porque você, como um profissional aí da área, você contrata uma empresa para fazer a limpeza da sua caixa d'água lá e no final depois você não pede para fazer uma análise de água.
para confirmar, né, ter uma confirmatória se de fato a higienização está ok. Então, existe sim, Lucas, mecanismos que a gente consegue rastrear e existem situações, tanto em empresas e residências, de contaminação cruzada, como você mesmo disse. De fato, existe sim, com válvula ou sem válvula. Tem lugares que tem a tubulação passando de forma não pressurizada, de forma livre. Se for um lugar que tem muito abalo, aterro, é importante fazer esses monitoramentos, sim, porque o risco de contaminação é muito grande. Com certeza, né, Tiago? Ali, principalmente aqui no Unilavras, imagino que todos os profissionais no Brasil precisa ter um cuidado muito grande com a água, né? Se for pensar ali, como aí você citou, o aspecto de tubulações subterrâneas, a construção da área predial ali do sistema de esgotamento sanitário, envelopamento, impermeabilização de reservatórios, né? E isso merece tanto destaque, porque não é só o fato do reservatório perder, às vezes, pequenas quantidades de água por infiltração, por vazamento, mas sim todo aí um critério de potenciais de contaminação, né? E o assunto é muito amplo, realmente um trabalho investigativo, né, com muito critério, e vocês aí já com esse know-how, tempo de trabalho, de atuação, acho que vem somar muito para o município, né? Acredito que referência lá na cidade de vocês, em Itaúna, né? E com certeza, eu acho que a empresa ela vem a somar e ela vem também a multiplicar conhecimentos, né? Como está sendo feito agora. Eu tenho também uma questão que muitas vezes acontece aqui em Lavras, que é a análise de poços aquíferos artesianos. E em muitas situações, a população, de uma forma geral, sociedade, profissionais, eles pensam em fazer análise de potabilidade, né? Então, portaria do Ministério da Saúde, análise de potabilidade, temos lá o resultado, a água está ok? Interrogação, né? Porque muitos parâmetros, metais, até a questão aí do odor característico de metais, enxofre, manganês, que muitos poços apresentam, né? Eu imagino que nas suas análises você a sua empresa deva fazer, por exemplo, algo a mais, né, da questão de potabilidade, algumas investigações, exatamente por questão aí o paladar, né, a questão do gosto característico, do odor, o que a água representa. E daí fica essa última colocação minha, que eu queria saber o que você tem feito mais, o que tem chego na empresa nessa esfera, o que de elementos químicos tem constatado e também a questão dos parâmetros, né, que ficam aí, às vezes, né, para poder buscar aí não atingir risco para o ser humano, né? Então, aonde você busca esses parâmetros, o que está definido, porque, de certa forma, a questão da potabilidade ali parece que fica uma lacuna, né? E é uma situação bem complicada isso aí, né? Ao longo do tempo, como você mesmo disse, a água, ela vai fazer mal a médio e longo prazo, né? Então, eu acredito que longo prazo que nós dizemos aí, década, né? Enfim, cada organismo vai reagir de alguma forma, mas realmente o assunto é muito importante, né? Nessa esfera aí.
Lucas, pegando o gancho aí no que você colocou aí, as análises de potabilidade, né, que nós hoje monitoramos na Terra, ela é um braço do nosso escopo, porque nós trabalhamos toda a parte de matriz, tanto matriz hídrica, né, tanto água potável, água residual, água superficial. Então, como eu até falei isso um pouquinho mais cedo, da importância de quem está pedindo a análise para saber de fato qual a finalidade, né? Como você mesmo disse, é uma investigação. Nós também trabalhamos com diversas minerações da região, trabalhamos com empresas automobilísticas, trabalhamos com empresas de alimentação, redes de supermercado, hospitais, e o monitoramento, em alguns casos, por exemplo, a gente tem que monitorar ferro, cádmio, manganês. Em alguns casos, eu tenho que pegar as propriedades organolépticas, né? Cheiro, odor. A gente tem que pegar outras coisas. Em alguns casos, a água não pode ter cloro de forma alguma. Às vezes, é a água utilizada num processo. Ele usa um sistema de ozônio para que faça a parte de bactericida, a parte de higienização de asepsia, né, a parte de neutralizar qualquer agente nocivo, mas não pode ter cloro, principalmente água da indústria química, indústria farmacêutica. Então, tem uma série de situações e a gente vê isso mesmo, né? A gente tem que ter profissionais, a gente chama aqui na empresa, como vocês aí, são os nossos profissionais de funções e conhecimentos multidisciplinares. Vocês são engenheiros, são arquitetos, são administradores, mas tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque quando a gente senta na mesa para a gente discutir o assunto, é exatamente isso que a gente está acompanhando, para saber o que nós vamos, por que nós vamos e com que nós vamos tratar depois. Pois, às vezes, só pede uma análise de água, futuramente, quando vai descobrir, né, vai instalar um equipamento, começa a dar incrustação, mas não fez análise de sílica, né, principalmente a região de Sete Lagoas, eu tenho cliente lá, é uma questão da área ser ter tanto teor de cálcio e magnésio e manganês que ela já começa a incrustar na tubulação de chuveiro, dá incrustação sílica também. Então é importante, inclusive, né, quando vai dimensionar a tubulação, saber essa questão das características da qualidade mesmo da água, para que possa, inclusive, dimensionar determinados equipamentos, determinadas soluções, para que tenha isso, né? Sistema de aspersão, sistema de armazenamento. Então, isso é muito importante. E reforçando o que você falou, é dessa forma mesmo, Lucas, está de acordo aí. Conhecimento a gente tem que fazer mais do que a questão microbiológica e de potabilidade, sim. Ótimo, Thiago. Muito obrigado. Lembrando aí que essa questão vai muito além, né? Inclusive na irrigação aí que você citou, sistemas localizados, né? Concentração de ferro, entupimento de gotejadores, tem tanta coisa nesse universo e um assunto tão importante. Muito obrigado. À disposição. A sua pergunta me lembrou um fato. Quando a gente fala de água, a Terra já foi convidada a desenvolver atividades em Cuiabá, em Goiânia, no Rio, em Goiás, em umas duas cidades em Goiás, exatamente para buscar, tanto pelo nosso conhecimento, pelo nosso laboratório, Lucas, a gente chama de contaminação cruzada, né? Por que determinado período de seca, a tubulação de água pluvial, ela tá vertendo? Por que no período de descarte de um determinado processo, a água pluvial está aparecendo com um cheiro diferente? Aí a gente chega mesmo rastreando, através de medição de pH, através de oxigênio dissolvido, verificando uma série de itens para que nós possamos buscar alternativas. E graças a Deus, todas as vezes que nós fomos aí com 4 dias, né, empresas aí enormes, empresas gigantescas, nós conseguimos ter êxito e apresentar para a diretoria nascente que estava nas proximidades do terreno, que estava infiltrando na rede de tubulação pluvial,
hidrantes que estavam com vazamento, estavam percolando, estavam infiltrando, saindo na rede pluvial, perda hídrica muito grande, né? Hoje o Brasil, para você ter uma noção, ele perde, de forma geral, 40% da água tratada que ele consegue. Então, assim, perde por questão de falta mesmo de mecanismos de controle, de acompanhamento, de gestão. Então, daria para se ter uma noção, o que nós perdemos hoje, a carga hídrica perdida hoje, daria para abastecer 63 brasileiros durante um ano. E essa água está indo literalmente pelo ralo. Então, existe mesmo, o pessoal da engenharia tem que ficar muito esperto, questão de envelopamento, questão de delimitação, e principalmente, gente, que a gente chama que é usar o projeto As-Built, né? Entregar para o cliente, entregar para a empresa a delimitação das redes com legenda, orientar o cliente para que você está entregando, mas se ele for fazer uma obra, que ele te procure para que você atualize esse projeto para ele, para que você dê segurança para ele. Não adianta ele te procurar depois que ele fez a obra e quebrou tudo, porque fazer rastreamento, como nós já fizemos, tem 4 quilômetros de rede subterrânea para abrir 200 e tantos bueiros para saber se é água de chuva, se é água pluvial, se é esgoto, colocar lanterna, descer equipamento, é um caos. Em alguns casos a gente teve que levar robô. É um carro que ele filma tubulação lá dentro para descobrir se tem fissura, se tem abate, se tem obstrução. É caro para fazer isso, complexo, e principalmente assim, é um trabalho que, se fosse contratado um engenheiro durante a obra, de um arquiteto para fazer a atualização de rede, estaria resolvido. Então, muitas das vezes, a empresa e a pessoa física, ele não dá o valor, né? Ele consegue contratar, comprar uma casa de 300 mil, 500 mil reais, mas ele não aceita pagar o arquiteto, o engenheiro, 2 mil reais, 3 mil reais para fazer uma atualização de projeto. A casa é, como se diz, é um bem, o serviço ele não tem como, é uma situação que você tem que ter, né? A gente valoriza muito mais o bem do que as pessoas. Isso aí, para mim, eu não sou muito nessa linha, não. Então, a gente tem que valorizar a mão de obra, afinal de contas, nós somos conhecedores, nós estamos buscando informação, nós estamos aqui hoje trocando informação, para que vocês, eu falo que se eu puder descarregar todo o meu conhecimento, para vocês não terem as úlceras que eu já tive, os minis infartos que eu já tive por causa de trabalho, tá ótimo. Então, nós temos que sair na frente, sim, buscar e principalmente fazer um trabalho diferenciado, né? E é isso que conta. Muito bom, Thiago, verdade. A gente tem uma pergunta do Marcelo, deixa eu pegar aqui. Tiago, boa noite. Vi recentemente uma matéria sobre a agroindústria que construiu uma estação de tratamento de esgoto e, posteriormente, usando essa água para irrigação. Neste caso, é necessário uma outorga ou mesmo este esgoto sendo tratado pode oferecer algum risco? Então, eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, quero que todo mundo responda só sim ou não. Eduardo, você me responde, Eduardo. Você pularia de um avião por 5 milhões de reais sem paraquedas? Será que lá em cima dá para pagar as contas? Antes de cair? Você pularia do avião por 5 milhões de reais sem paraquedas? Não. Não. Você tomaria água de esgoto? Também não. E se eu te contar se eu soubesse que era de esgoto, não, né? E se eu te contar que os 5 milhões do avião que eu te dei para você pular, o avião estava parado, estava na pista? Eita. Você pularia? A questão, a gente assusta, né? Tratamento de esgoto, né? Na nossa cabeça é impensável, não é racional, né? Tratarmos a água residuária de esgoto para tomar. Isso é uma realidade, país de primeiro mundo. Nós estamos trabalhando com não só agroindústria, né? Eu tenho cliente, por exemplo, que já está trabalhando ele não tem como captar água, então ele pega a água, ele faz um tratamento, e são tratamentos caríssimos, né? Com uma infinidade de produtos químicos e assegurar principalmente a questão microbiológica, porque evitar o risco de contaminação. E existe uma situação, sim, é possível,
E com relação ao outorga, a gente tem dois casos, né? A gente tem a outorga de captação e a outorga de lançamento. Então, na verdade, nesse caso, se ele estaria pegando uma água do esgoto, ele não teria como fazer uma outorga. Mas se ele estivesse usando, se a água primeira do processo fosse captada em um determinado rio ou um poço, aí sim ele teria. Então, para se ter exemplo, na Flórida, né, algumas pessoas já até foram lá, você trata o esgoto, não tem rio, ele é injetado a mais de 100 quilômetros a montante da cidade, e como o terreno lá é um terreno muito arenoso, é um terreno que absorve bem a água, ele por questão de gravidade, ele chega posteriormente a Jusante, onde está a cidade, onde é feita a captação através de poço artesiano, ou seja, então você literalmente injeta esgoto tratado na montante da cidade e faz a captação a Jusante, água tratada. É água que já passou por um processo até das microbactérias, né, que possuem no solo, que fazem esse tratamento microbiológico. Então, é uma situação, sim, não está longe da nossa realidade. Inclusive, existem projetos de lei, né, que as empresas elas só podem, a ideia é se ela tiver um rio, ela só vai poder fazer captação abaixo de onde ela joga o esgoto, para forçar ele a não pegar, né? As empresas pegam a água limpa em cima e jogam o esgoto embaixo. Aí tá fácil, eu não estou tratando, lá embaixo quem estiver lá que vai resolver o problema. Agora tem uma condição trocada, existe um projeto de lei que você vai pegar a água embaixo e vai jogar o esgoto em cima. Então, se você não assegurar a sua tratabilidade, automaticamente você está pegando água contaminada de novo. Então, essa realidade aí que o nosso amigo perguntou não está longe, não, e nós já estamos vivenciando isso. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, ó, como se diz, dica de R$ 1 milhão aí para futuros engenheiros e arquitetos. Invistam em projetos sustentáveis, economia de água, reaproveitamento de água de chuva. Isso está sendo uma realidade. Nós estamos sendo chamados, nós da área da química, de meio ambiente, porque não está achando engenheiro que sabe fazer projeto de tratamento, projeto de recuperação de água de chuva, principalmente em casas agora, condomínios principalmente, ter duas redes, água potável, água não potável, né? Trata o esgoto, ter uma rede que a água que vai para descarga, lá, a água que vai para o banheiro, é uma rede separada, nós não vamos jogar água potável lá para dar descarga, então tem duas redes, dois sistemas de reservação, com isso o custo diminui, porque nós não vamos jogar água tratada para Goar Jardim, nós vamos colocar uma água de segunda, não é potável, mas também não tem risco de contaminação. Então, assim, procure entender mais sobre isso aí, que vocês vão lembrar do que eu estou falando. Vocês falam assim, ó, há 10 anos atrás nós tivemos aí uma palestra lá em 2021, tinha um rapaz lá que falou, eu não acreditei não. Daqui a um tempo, casas populares, casas para financiamento, se não tiver sistema de reuso de água, nem que seja um sistema para pegar água do telhado, para lavar piso, isso já vai ser uma realidade. Já. Nós já estamos fazendo em licenciamentos ambientais condições já para assegurar a reservação de água de telhado, para lavar caminhões, para jardim, para ter aproveitamento de uso secundário. Então, por favor, aí, a dica aí, valiosa. Quem quer seguir esse segmento aí, pode procurar se inteirar, que não vai ficar sem trabalho, não. Pessoal, a Gabi até colocou aqui no chat, né? O NEX é um núcleo de construção sustentável. Então, a gente está fazendo várias pesquisas, estamos com novos projetos, então a gente está com um novo pessoal, alunos da arquitetura, da engenharia elétrica, da civil, com ótimas ideias, a gente vai colocar em prática já estamos colocando em prática, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram do Next, pode ficar à vontade. Quem tiver alguma dúvida também, fique à vontade de perguntar para a gente. Inclusive, o nosso coordenador de projeto de pesquisa, o Diogo, ele está com a mãozinha levantada. Pode falar, Diogo. Acho que está falhando um pouco a comunicação.
Eu não consigo ouvir o Diogo. Eu também não. Diogo, você quer algum problema com esse microfone? Mas enquanto o Diogo não aparece aí, Eduarda, é só colocar uma condição, pessoal. Pessoal da área de arquitetura e engenharia que está nos acompanhando aí, a gente tem notado uma demanda absurda para apresentação de projetos com inovação, principalmente na questão no que tange a medidas de racionamento de água e energia, né? É, caixa acoplada, torneira automática, colocar redução de pressão em determinadas áreas de abastecimento que tem torneira, para que você consiga, de certa forma, aí, reduzir de 10% a 20% o consumo através só de ações que antes, né, uma torneira de gaveta, uma torneira de registro normal lá, que o pessoal abria e corria direto. Sendo a condição de ser automática, principalmente em grandes empresas que a gente tem acompanhado, grandes empresas que eu falo aí, que tem refeitório, que tenha cozinha industrial, né, as torneiras todas automáticas, aquilo ali, sensor de presença, o pessoal da arquitetura chegou, temporizador. Então, isso aí faz uma diferença enorme, né? Inclusive, nos processos ambientais, tem medidas de controle para mitigar, né, uso racional, de mitigação e uso racional de água e energia. Então, não está longe, não. Nós estamos falando aí, inclusive, como eu te falei antes, em determinadas cidades, condomínios para serem implantados, se não tiverem essas inovações tecnológicas, eles nem passam. Então, isso veio para ficar e vai demorar muito, não. Vai ser vai ter várias instruções técnicas aí para que a gente possa construir respeitando esses padrões para obter financiamento e determinadas licenças. E certificações, que também é o caso. Ótimo. E deixa eu te perguntar, e sobre as águas da chuva? É isso que nós falamos aqui agora. Hoje, antigamente, nós tínhamos uma condição que as cidades tinham menos pavimentação, maior coeficiente de permeabilidade, automaticamente você tinha, dentro de uma determinada chuva, você tinha condição do solo absorver. Né? Hoje, com o número de áreas pavimentadas, né? Pavimentação poliédrica só reduzindo, pavimentação asfáltica só ampliando, e automaticamente a gente está contribuindo para que a gente chama aí do efeito vazão rápida, né? Que chove, isso aí dá uma vazão absurda na calha do rio, passa determinado 3, 4 horas, a vazão ali já regulou. Então, isso aí faz um estrago muito grande, porque a nível ambiental isso não dá recarga do solo, dá arraste em determinadas áreas que, na calha do rio, por exemplo, a vegetação ciliar sofre muito com isso. Então, tem determinados locais que aí o pessoal da arquitetura também, da engenharia, piso intertravado, que aumenta, da minha casa é até dessa forma, da rua, aqui do jardim, soluções alternativas e ecológicas para que você consiga ter o maior nível de permeabilidade. Quem está trabalhando já com projeto da área civil aí, vai ver que determinadas prefeituras, para que você apresente um projeto, lá no seu quadro de área, sua taxa de ocupação, você tem que ter área permeável. Não vai fazer um projeto lá, colocar cerâmica em tudo, fazer aí que não vai passar. Por quê? Já existe essa preocupação de ter no mínimo 20% de área permeável, então ao redor da casa, os jardins, para que sejam áreas de recarga, né? Afinal de contas, as empresas estão buscando colocar aí reservatórios, grandes tanques subterrâneos ou aéreos para que possam fazer a captação dessa chuva, dessa precipitação, e em contrapartida nas residências a gente fazer da mesma coisa, colocar aí um sistema, existem até na internet aí sistemas simples, né, com tambores, com bombonas plásticas, para reservar aí de 200 até 800 litros, e essa água ser utilizada para jardim, para lavagem de piso, ser uma situação mais usual, mais doméstica, mas da indústria também já tem empresas que já estão fazendo para assegurar em cima dessa escassez hídrica. Certo. Deixa eu te perguntar, toda pessoa física ou jurídica pode captar água, pode ter cisterna ou poço, ou existe uma legislação a ser seguida? Se não me engano, o Eduardo, a gente quase entrou nessa pergunta. A água, na verdade, é um bem
difuso, coletivo, que a legislação e a fiscalização é feita pelos órgãos estaduais e, no caso federal, em algumas bacias federais. Então, desde que ele siga todo o rito, né, de legislação, de documentação, não há o que se preocupar com relação à documentação, desde que ele também não omita informação. Como eu falei antes, a pessoa tem um poço artesiano de 40 metros, é autodeclaratório, ele vai lá, preenche um formulário de uso significante falando que tem 10 metros, que usa 5.000 litros de água por dia. Se caso tiver uma fiscalização, além de ter o poço embargado, ele vai ser autuado por informação faltosa e omissa. Então, desde que você coloque todas as informações corretas, principalmente os engenheiros, tem engenheiro civil aí, vão poder assinar processo de outorga, tá, gente? Processo de outorga superficial, se não me engano, o CREA tem a prerrogativa, lá tem uma condição lá que vocês podem assinar através do balanço hídrico, através da carga de bacia, através todo o estudo, né, hidrológico, né, da bacia, o engenheiro civil ele tem essa condição. Agora, o poço artesiano tem que ser engenheiro hídrico, hidrólogo ou engenheiro de minas. Aí tem que ser um profissional específico. Mas a pessoa física e jurídica é o procedimento para emitir a regularidade é da mesma forma. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco pessoal. O que fez você gostar dessa área, se interessar por essa área? Teve algum fato, algum momento? Tem gente informando aí nos últimos períodos já? Eu vou agora falando do lado pessoal, né? Quando eu fazia faculdade, eu acreditava que eu nunca ia conseguir fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não conseguia enxergar porque, na verdade, o que faltava para mim não era norte, faltava era informação. E hoje eu vejo, né, o que nós estamos fazendo aqui, várias vezes, tem até que eu gosto de fazer essa analogia, a nossa vida pode ser muitas vezes comparada igual aquele filme, Quem Quer Ser um Milionário? Nós temos várias situações na nossa vida que nós aprendemos uma única coisa. E às vezes, naquele determinado dia, determinada empresa, aquela proposta bate na sua porta e você fala assim, opa, eu vi isso aqui, eu sei como é que é. E aí você vai vendo que no final das contas tudo faz sentido. Então, quem está na área de engenharia, arquitetura, né, e às vezes está achando que, como se diz ali, né, o pote de ouro, né, o fim do arco-íris ali está longe, ele está mais perto que a gente imagina, desde que a gente busca informação, conhecimento, trabalhar com essa área nossa de meio ambiente, engenharia, rico ninguém vai ficar. Mas quando você busca num propósito de levar informação para as pessoas, buscar solução e fazer, né, determinadas situações, principalmente de habitação, saneamento, isso é muito gratificante. Então, o que me levou para a minha área, eu era funcionário público, eu passei num concurso com 16 anos, fui emancipado, trabalhei durante 7, fiz a minha faculdade, virei professor do curso técnico em Química e Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, fiz pós em Química depois, comecei a fazer engenharia, minha filha nasceu, eu já estava com 33 anos, eu estava estudando ainda, eu falei que agora é hora de dedicar à família. Eu gosto muito de estudar, mas o que me fez mesmo buscar minha área da Química, essa questão de cada dia você está num lugar, cada dia você está buscando uma solução, né? O que os arquitetos também vê, o engenheiro também vê. Eu não sou muito não gostei muito do laboratório em si, mas eu gosto muito de estar conhecendo as coisas e buscando solução. E quem quiser descobrir aí uma forma aí, eu desenvolvi um projeto para tratamento de água de baixo custo, onde a pessoa gasta tipo menos de R$500 para tratar água, para sítio, fazenda, e tem um custo mensal de menos de R$5. Mas um amigo meu disse, você não vai patentear? Eu falei, não, a água é bem comum, acho que todo mundo tem que ter água potável, eu quero levar solução, levar conhecimento, e se todo mundo fica feliz, eu também fico. E é isso. Tiago, muito obrigada. Eu adorei essa palestra, foi muito bom. Depois eu vou te passar o meu Pix, pra você me passar os 5 milhões do avião, tá bom? Feito. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida?
alguma pergunta, pode abrir o chat, pode ficar à vontade. Pessoal, todo mundo adorou. Então tá bom. Olha aí. Caso tenha uma dúvida, algum esclarecimento, né? Vocês estão com o nosso contato, com o nosso Instagram, nosso site lá nosso blog tem bastante material técnico e vocês podem contar com a gente o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Bom, Tiago, então gostaria novamente de agradecer imensamente, né, a sua participação, agradecer a Eduarda, né, por ter entrado em contato com você, ter conseguido essa palestra para a gente, né, então eu agradeço novamente, em nome do NEX, em nome do Unilavras, né, a sua presença aqui e participação. Sua palestra foi ótima, excelente, acho que super esclarecedora para todo mundo, né, eu tenho certeza que todo mundo já passou um pouquinho por essa situação de água duvidosa, né, não tenho dúvida com relação a isso aí. Mas, com certeza, vai todo mundo ficar pelo menos um pouquinho mais esperto, né, até pelo próprio recebimento de água mineral, igual você falou, questão da higienização de galão, que é o que a gente mais tem de comum, né, na utilização hoje aí. Né? Então, com certeza, foi super esclarecedora, né, em todos os assuntos, em todos os campos aí relativos a essa questão de tratamento e observação da qualidade da água. Então, te agradeço novamente, muito obrigada pela sua participação. Se precisar, pode chamar, que a gente está aí para contribuir. Ah, com certeza, assim que a gente voltar à normalidade, né, poder fazer essas palestras de forma presencial, sem sombra de dúvida, nós vamos entrar em contato de novo e montar uma palestra bacana aí a respeito do assunto novamente. Já deixo meu aceite já, tá? Não precisa fazer muita formalidade, não. Bom demais, com certeza vamos entrar em contato, sim. Tiago, muito obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo por ter feito essa palestra. Fica à vontade para vir no Unilavras. Se você levar um cartãozinho, quem sabe dessa vez você guarda um cartãozinho da Unilavras. Agora eu vou guardar um outro. Pois é. Tá? Presencialmente a gente fazer uma palestra, a gente chama também, tá? Fica à vontade de participar de alguma coisa do NEX. Essa ideia que você passou para a gente do custo de R$500, depois a gente vai até entrar em contato com você, né? Para gente saber mais um pouquinho disso. Quem sabe a gente coloca em prática, né? Dentro do núcleo. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por entrar na palestra. Tá? Tchau, boa noite. Tá? Muito obrigada, professor Gabriel, pelo apoio, pelos membros do NEX também. Muito obrigada, professores. Um abraço, boa noite, pessoal. Até. Boa noite, pessoal. Abraço, até mais. Obrigada novamente. Até logo.